céus. Então, como fazer para conseguir restaurar a sua família? Em primeiro lugar, Neemias sentiu empatia. Ele sentiu compaixão pela causa. E eu quero te dizer que Neemias era copeiro do rei. Ele vivia bem, ele vivia um bem-estar. Mas ele não se apegou àquilo que ele estava vivendo. Pode ser muitas vezes que você até está vivendo bem, mas como estão os teus parentes? Como estão os teus parentes? E Neemias mesmo vivendo naquela situação boa, a Bíblia diz que, primeira coisa, o coração dele sentiu empatia e compaixão pela causa dos seus irmãos. Como está a vida do teu irmão? Como está a vida da tua irmã nesse dia? Pode ser que a tua até esteja estruturadinha com Deus, mas como está o teu irmão? De repente está afastado, destruído, indo para o inferno. E será que você tem sentido essa empatia no coração por ele? Será que o teu coração tem queimado em ajudar o teu irmão? Então a Bíblia diz que ele se coloca no lugar do povo de Israel. E não só isso, ele chorou diante de Deus. Ele começou a chorar. E ele enlutou. Ele entrou naquele sentimento de luto. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou diante de quem? Diante de homens. O problema da primeira reconstrução foi porque os homens, eles foram procurar construir, esperando autorização de homens. Eu quero te dizer que da mão de homens você não vai conseguir nada. Não é da mão de um governo que você vai conseguir alguma coisa. E por isso que eles foram sabotados. Se você quer reconstruir, em primeiro lugar, você precisa ir diante daquele que tem o poder e a autoridade para te dar o poder de reconstrução. Aleluia! Então não foi diante de homens que eles foram. Neemias foi diante do Deus dos céus. Nós precisamos lembrar, no nosso caso, Jesus, ele já conquistou tudo na cruz, meus irmãos. Em segundo lugar, ele reconheceu a soberania de Deus e o adorou, versículo 5 da sua Bíblia, e disse: rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guarda o quê? O pacto e a misericórdia. Vocês se lembram dessa palavra? Aos que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia! Então ele reconheceu a soberania de Deus e o adorou. E ele começa falando, Senhor. Ou seja, ele compareceu falando, meu dono, eu me rendo a ti, porque eu não estou esperando de homens a restauração da cidade, mas eu estou esperando do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder, e é o Senhor que pode tocar, e é o Senhor que pode quebrantar, até mesmo os poderosos. É o Senhor que pode dar uma ordem no mundo espiritual e fazer com que o mundo espiritual se dobre diante da sua causa. E eles que um dia se oporam à reconstrução, eles vão ter que começar a dar condição para que isso aconteça, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então, se levantou para ouvir o meu clamor. Aleluia! Meu Deus! Então ele começou, Senhor, Deus dos céus, Deus forte, e ele vai reconhecendo, grande
grande e terrível, que guardas o que, meus irmãos? Que guarda o pacto e a misericórdia. Aleluia. Assim, eu vou estar na nossa aliança contigo. Então ele fala em terceiro lugar que Deus, ele é Deus de pacto e de misericórdia. Mas ele dá um grupo específico, presta atenção que tem um grupo específico aí. Deus de pacto e misericórdia para quem? É para qualquer um? Para os que fazem o quê? Os que amam e os que guardam o quê? Os mandamentos. Então vocês entendem, ele fala assim, olha, tu és Deus de pacto, tu tens todo o poder, tu és Senhor, tu és terrível, tu és poderoso, tu és Deus de guerra. Eu sei que quando o Senhor se levanta, ninguém pode ficar de pé. E quando o Senhor se levanta em favor de alguém, ninguém pode ficar de pé, porque o Senhor é Deus de pacto, o Senhor é Deus de misericórdia. Aleluia. Mas isso é para os que amam e guardam os mandamentos de Deus. O quanto você tem amado a Deus, meu irmão e minha irmã, e você que está em casa, que está vendo o tamanho sofrimento na sua família, eu quero dizer que Deus pode restaurar, Deus pode transformar, Deus pode fazer tudo novo, Deus pode fazer tudo novo, mas o quanto você tem amado a Ele, o quanto você conhece essa verdade, esse mandamento desse Deus de pacto, para que Ele possa restaurar a sua família. E no versículo 6 ele diz assim: estejam agora, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouças a oração do teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Gente, aí então tem um mistério muito grande que Deus vai nos ensinando. Porque em primeiro lugar ele fala assim: esteja agora atentos os teus ouvidos. Você pensou nisso? Alguém se rende diante de Deus e fala assim: Senhor, esteja atento agora os teus ouvidos, porque eu vou falar, eu teu servo vou falar. Sabe por quê, Senhor? Porque eu te amo e guardo os teus mandamentos. Meu Deus, já pensou você se colocar assim diante de Deus, meu irmão e minha irmã? E ele fala assim, ó: esteja atento os teus ouvidos. Deus maravilhoso, sabe por quê? Eu não vou falar besteira, eu não vou falar murmuração. Sabe por quê? Porque eu amo e guardo os teus mandamentos. Então eu sei o que eu vou abrir a boca para falar, porque eu conheço a tua palavra, eu conheço o Senhor. Vocês estão entendendo que restaurar a família, restaurar a casa, restaurar os parentes não pode ser de qualquer jeito. O mundo espiritual tem princípios e só tem um que pode parar todas as coisas. Quando ele vê um coração contrito diante dele, um coração que ama de verdade, um coração que medita na palavra dele. Jesus. Senhor da glória, aleluia. Ele não para por aí, ele fala assim: que estejam os teus ouvidos atentos, Senhor, e os teus olhos abertos, para ver o que, gente? Para que veja o posicionamento em quebrantamento e humilhação diante do Senhor, diante de Deus. Olha o que ele está falando: ó, esteja com seus ouvidos abertos, porque eu vou falar do Senhor que eu conheço.
que eu amo, esteja com os olhos vendo, Senhor, porque agora Tu vai ver alguém que desceu da posição que está para se quebrantar diante do Senhor, para pedir por um povo, para pedir pelas famílias, para pedir pelo filho, pelo marido, pela esposa. Deus vivo. Olha esse que está humilhado diante do Senhor. Porque ele estava humilhando-se pelos filhos de Israel. O quanto você tem se humilhado pela sua família, meu querido. O que tem roubado esse posicionamento seu de quebrantamento diante de Deus. E em nosso caso, mais ainda, estamos apoiados no sacrifício de Jesus Cristo. Imagina que quando você ajoelha diante de Deus em quebrantamento para pedir pela sua família, você está apoiado na rocha que é Jesus. E ele se dobrou só em um momento. A palavra diz que foi só em um momento que ele fez isso. Ele se arrependeu, chorou, reconheceu Deus e se dobrou só por um momento, gente. O que a palavra diz aí? Para que ouça a oração do seu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Dia e noite, incessantemente, ore pela sua família dia e noite, ore pela sua casa dia e noite, dia e noite, pedindo a Deus misericórdia, pedindo que Ele alcance, pedindo que Ele salve, que Ele liberte, diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, porque o inimigo ele não se cansa de tentar derrubar a tua casa, o inimigo ele não se cansa de tentar derrubar a tua família, o inimigo não se cansa de tentar separar os seus filhos, tentar separar o teu casamento, tentar derrubar os teus negócios, o inimigo não se cansa. Então ore dia e noite, e põe as mãos sobre o seu filho, abençoa o seu filho, abençoa a sua filha de noite, porque a batalha não cessa. Aleluia. Em terceiro, ele ensina o caminho para a reconstrução. Que ele começa então, versículo 6, ainda, pelos filhos de Israel, teus servos. Aí ele começa e confessa os pecados dos filhos de Israel, e ele se inclui aí, e cometemos contra ti, sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Olha isso, gente. Ele está falando, justifica em Israel, Senhor. Eu e eles pecamos, mas quando Deus olhava para ele na brecha, então aplacava a ira sobre Israel. Porque ele se colocou no lugar, vocês entendem? Jesus Cristo se colocou no lugar por cada um de nós, para aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E ele se colocou no lugar, então, pelos de Israel, e falou, eu pequei contra ti. Já pensou Jesus Cristo? Pai, eu pequei contra ti. Jesus Cristo não tinha pecado, meus irmãos, mas ele tomou essa atitude de receber,
de Deus, a punição, para que eu e você tivéssemos vida eterna, para que eu e você tivéssemos direito à salvação, para que a nossa família tivesse direito à libertação, para que a nossa família tivesse direito à reconstrução. E Ele nos ensina então o caminho para a reconstrução. Qual? Primeiro, confissão dos pecados. Ele começa a pedir perdão pelos pecados só dele? Não. Ele começa a pedir confissão dos pecados pelo povo. Ele começa a fazer confissão de pecado pelos pais. E se coloca na brecha como intercessor, quando ele fala: eu pequei contra ti. E se coloca na posição de quem cometeu o pecado. E fala: eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7 da sua Bíblia: em extremo nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento e estatutos, e nem os juízos que mandaste a Moisés teu servo. Veja que aqui ele tomou a posição do povo, porque em primeiro ele fala que amava e guardava os mandamentos, e por isso ele podia pedir a Deus. E agora ele se coloca na posição de pecador, e fala que eles não guardaram. E ele fala então, nós vimos o versículo 7, e agora começa a ficar lindo, porque ele tem conhecimento para entrar diante de Deus e fazer com que as palavras dele sejam aceitas. Ele fala assim: lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevaricareis, e eu vos espalharei entre os povos. Porém, vós vos voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e os praticareis. E embora estejam vossos desterrados nas partes mais longínquas, debaixo do céu, dali os recolherei, e os trarei para os lugares que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Olha isso. Então Neemias sabia conversar com Deus, ele conhecia a história, ele conhecia a palavra, ele conhecia, então ele coloca diante de Deus, que Deus sim falou que quando o povo pecasse, ele ia espalhar o povo, eles ficariam sem terra. Mas Neemias traz de volta a palavra que ele disse, que se o povo se arrependesse, Deus reuniria novamente todo mundo para a glorificação do nome dele. E Deus quer atuar assim na minha família, na minha casa, na sua família, na sua casa, na vida dos seus parentes, na vida dos seus filhos, porque Deus é fiel, e como Ele é Deus de pacto, aquilo que Ele prometeu na época de Moisés, Ele estava para cumprir, porque foi acionado por Neemias, na época de Neemias. E o que você tem acionado essa noite diante de Deus, no que se diz respeito aos seus parentes, como você pode comparecer diante de Deus agora para pedir pelos seus filhos, para pedir pelo teu esposo, sua esposa, sua família, o teu irmão. E ele fala assim: quando o povo peca, se afasta de Deus. Por que ele fala isso? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então o povo ele era saqueado e espalhado. Pode ser que algum parente seu está sendo saqueado essa noite. Mas se você se arrepender, meu irmão, se você comparecer diante de Deus, apresentando essa causa a Ele, através do sangue de Jesus, Ele é fiel para fazer tudo novo, para fazer tudo novo.
para restaurar, para tirar das drogas, para tirar dos vícios, para restaurar, devolver os chefes de família para suas casas, para restaurar o amor e os casamentos, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é Deus de pacto. E Neemias, com conhecimento, traz as promessas de Deus e menciona a promessa do arrependimento. Meu Deus, que lindo isso! Arrependa-se diante do Senhor com a sua família. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Às vezes Deus olha do céu e Ele nem quer punir, porque Ele vê tanto pecado, é tanto pecado, é tanto pecado. E Ele fala: eu nem quero punir por causa do meu amor e da minha misericórdia, mas não há um que se coloque na brecha, não há um que se coloque na brecha por essa família. Não há um, os meus filhos estão ocupados com muitas outras coisas e não se coloca na brecha por um irmão, por um filho, por uma mãe, por um pai, não se coloca na brecha por um parente. E às vezes a correção vem porque nós não nos posicionamos como alguém que intercede para que haja arrependimento, para que haja salvação. Deus estava reconciliando o mundo em Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Porém, ainda que o povo esteja assolado, Ele traz a promessa: voltareis para mim se houver arrependimento. Deus falando: e guardareis os meus mandamentos e praticareis. Pense se você consegue ver o teu filho voltando para Jesus, tua filha voltando para Jesus. Você consegue ver eles uma família forte, bem estruturada, com filhos fortes, diante da presença de Deus, também esperando a vinda do Messias. Você consegue ver seu irmão longe do álcool, longe das drogas. Você consegue ver seu filho restaurado, longe dos morros, longe do tráfico. Você consegue ver sua filha longe da prostituição. Você consegue ver seu marido longe dos vícios do álcool. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer restaurar. Deus quer restaurar o templo na sua casa. Deus quer restaurar os muros na vida dos seus. E voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e praticareis. Embora estejam os vossos derradeiros nas partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei. Então não importa quão longe esteja um parente seu, não importa quão longe esteja o seu filho ou marido, não importa o quão no buraco eles estejam, Deus o resgatará. Eu creio, papai. E recolherá, e ele será uma bênção. O arrependimento familiar, apoiado no sangue de Jesus, é a única grande condição para a restauração familiar. Então começa a se unir. Você é aquele que entende na sua casa e começa a pedir a Deus perdão pelos pecados e misericórdia. Se quebranta diante de Deus, apresenta a palavra para Ele, que Ele que começa
começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais redimiste com a tua grande força. E Ele está falando agora, olha, o Senhor que tirou esse povo do Egito, foi o Senhor que redimiu esse povo. Olha só, você apresenta para Deus, foi o Senhor que tirou meu filho da condenação eterna, porque Jesus morreu. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que você comece a trazer existências, promessas. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo na vida do meu filho. Eu aplico o sangue de Jesus na vida do meu marido. Eu aplico, por quê, Senhor? Porque foi o Senhor que morreu. Foi o Senhor que morreu para resgatar. Foi o Senhor que morreu para dar essa chance. Eu invoco o teu sangue pela vida de fulano, Deus. E te peço perdão pelos pecados. Te peço misericórdia. Se ele for cristão, você pede perdão. Se ele não for, você pede misericórdia. Só tem direito a perdão aquele que reconhece a Cristo como Salvador. O arrependimento familiar apoiado no sangue. Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos. Ele fala mais uma vez: a oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e concede agora ao teu servo, seja próspero, e lhe dê graça diante daquele homem Ataxerxes, porque eu servia como copeiro dele. Então é aquele homem que proibiu a construção a primeira vez. Ele compareceu diante de Deus, que é o Supremo, para que Deus tocasse no coração daquele homem. E Neemias então foi próspero diante da graça do Senhor. Aleluia! Ele recebeu a liberação para construir, para reconstruir o templo e para reconstruir aquela cidade. Amém? Se você comparecer diante de Deus com esses princípios que foram falados, com certeza Deus vai te dar a condição de reconstruir a sua família e de reconstruir na vida dos seus. Amém? Deus abençoe. Cara, e vamos ver o desenrolar, né, dessa série de palavras que em nome de Jesus Deus deu a primeira hoje. Mas como ficou no primeiro capítulo, eu acredito que Deus vai falar muito mais ainda. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, pelo teu ensinamento, Senhor. Te agradecer que nós estamos apoiados em Jesus. Nos ajuda, Pai, a entender, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor e ter relacionamento contigo. Nos ajuda a alcançar a restauração dos nossos. Em nome de Jesus, para que estejam preparados para a vinda do Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor. Nos abençoa, nos livra de mal. Guarda cada um de nós, nos livra de bala perdida, nos livra do homem sanguinário, nos livra de armadilha. Faz o teu povo prosperar, meu Deus, em nome de Jesus. Abre portas, dá saúde. Meu Deus, abençoa, Pai, as finanças. Abençoa cada um na área emocional. Vai curando cada um, completando. Abençoa as famílias. Meu Deus, derrama a tua união. Derrama o teu amor, Pai. Derrama a tua compreensão. Que os pais se convertam, que os filhos se convertam aos pais, e os pais se convertam aos filhos. E que as famílias colham as tuas bênçãos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com cada um de nós e sobre todo Israel, Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Amém. Amém.